A gente está numa campanha que está falando sobre frutificar e prosperar. Amém, pessoal? O texto que está sendo proposto nessa noite está no livro de Gênesis 48, ao qual vai dizer que, nesse momento, o patriarca Jacó aparece num cenário muito doente. E diante dessa doença, José recebe essa informação e ele vai até o seu pai e leva consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. O texto diz que Jacó abençoa os seus filhos. E nós lemos aqui que o nome Manassés quer dizer esquecimento, e o nome Efraim quer dizer frutificar. E é a proposta dessa campanha, né, pastor? Frutificar. Me acompanhe aqui com gentileza, porque o que Deus colocou no meu coração é muito importante para cada um de nós. Porque a gente vê muito a vontade de frutificar, a vontade de crescer, a vontade de fazer coisas grandes. E quando nós olhamos o texto que vai falar acerca da vida de José, você vai reparar que não foi da noite para o dia. Não foi de uma hora para outra. O que aconteceu na caminhada de José era alguém que estava vivendo o melhor de Deus junto de seu pai. Ele era o querido, ele era o amado, é o que tinha ganho a túnica de várias cores. Era aquele que também era odiado, é aquele que Deus se revelava em sonhos para ele. É aquele que Deus chamou para fazer a diferença. Mas num dado momento na sua vida aconteceu algo que interrompeu. E agora a gente vai ver alguém que poderia muito bem jogar tudo para o alto, desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, porque aconteceu algo errado. E muitas das vezes acontece conosco. A gente estamos na igreja há muito tempo, vivemos fazendo a obra de Deus, servimos na igreja, mas às vezes as coisas acontecem e a gente às vezes só leva para o lado do acontecimento de algo que vai nos tirar e nos entristecer. Mas tem caminhos ou coisas que acontecem na nossa vida para nos impulsionar ao propósito que está proposto na vida. É aquilo que Deus te chamou para você realizar. Por isso a gente não entende muitas das vezes. Porque se Deus mostrar, pastor, o que ele quer fazer, com certeza ninguém vai se habilitar. Você lembra quando o povo se repetiu? Deus fala para ele, olha, não passe pela terra dos filisteus, porque vindo a guerra, vai desanimar. Se Deus falar para mim e para você que para chegarmos ao sucesso, à frutificação que ele quer na nossa vida, nós temos que passar pelos espinhos, eu duvido se você vai querer. Duvido se eu vou querer. Por isso ele está nos ensinando dentro dessa problemática, dentro dessa dificuldade, para que juntos caminhemos. Mas se nós cremos no que Deus propôs para a nossa vida, com certeza, nós vamos chegar onde ele quer. Porque o texto diz que quando José chega no Egito como escravo, o texto diz que Deus era o José. Mas não faltou a prisão, não faltou a calúnia da mulher de Potifar, não faltou o esquecimento daquele que ele revelou no cárcere, não faltou e não vai faltar para mim e para você. Mas se nós cremos que Deus é conosco, até o que é para dar errado vai dar certo, meu irmão. Até o que vai fazer você levantar, por mais duro que seja, se você acreditar e continuar. Porque eu acho lindo, pastor. E Deus era com... E Deus era... Mas não basta Deus ser contigo se você não for com ele. Não basta Deus ter uma promessa na minha vida se eu não crer nessa promessa. Não basta eu não querer fazer a minha parte, porque a gente tem um mau costume de jogar tudo na conta de Jeová. E ficar parado, esperando cair do céu, esperando as coisas acontecer. E quando eu falo de frutificação, eu vou entender que eu preciso trabalhar para que esse fruto dê. E todo o trabalho de frutificação requer de mim e de você algo que precisamos fazer. Você já viu? Você que tem uma planta em casa, você às vezes tem que tirar ela para tomar sol. Às vezes você tem que molhá-la. Você às vezes tem que adubar para que ela venha criar, sabe, força para dar continuidade. E às vezes nós esquecemos de fazer essa manutenção
na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. A gente não quer adubar. Adubar é tirar tempo com Deus. Adubar é ler a palavra. Adubar é ter vida de oração. Adubar é subir os montes, as colinas. Adubar é fazer coisas que vai trazer Deus para mim. E, consequentemente, me levar a Ele. Adubar é trabalhar, é ser uma pessoa que se entrega naquilo que é de Deus. Porque facilmente nos deixamos se distrair. E as distrações nos deixam lerdos, lentos. E a gente perde tempo com tanta coisa, Parola. Com tanta coisa que a gente poderia deixar em segundo plano. Eu estou vendo José não reclamando. Eu estou vendo José passando pelo trigo, passando pela dificuldade, mas acreditando que Deus é com ele. E aí, como é que ele não vai frutificar? Porque ele está vendo a parte dele. Só que a frutificação, eu acho interessante, eu registrei aqui, quando eu falei da questão do sol, a qualidade de luz solar é importante para o desenvolvimento. É importante que eu tenha tempo. E a Bíblia diz que Deus é o sol da nossa justiça. Você tem que ter essa luz dentro de você. Você tem que ter essa luz. O que Jesus falou uma certa vez? Se os nossos olhos fossem maus, todo o nosso corpo seria treva. Olha só o que tem acontecido na vida de muita gente dentro da igreja. Maus olhos, malícia. Como uma pessoa dessa vai frutificar? Porque tudo que o adversário quer é fazer o contrário do que Deus quer fazer na nossa vida. Isso vem acontecendo desde o Éden. Tu vê o que ele falou para Eva? Ó, essa árvore tu não pode comer. Ele queria botar dúvida na Eva. E a Eva caiu. O que ele quer fazer é botar dúvida ou nos descredibilizar na palavra de Deus. Quando a palavra diz que a gente tem que avançar, que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que ser corajoso, que a gente tem na contramão desse mundo, isso vai trazer condições de frutificar. Mas quando nós andamos na mão que esse mundo anda, não tem como, velho. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos. Mas eu ainda preciso de coisas desse mundo. Eu preciso crescer em Deus. E o crescimento se dá diante daquilo que eu posso apresentar a Ele. Quando eu falei em questão de adubar a terra, isso é muito interessante. Porque quando você vai adubar a terra, você precisa se sujar. Você precisa meter a mão. E às vezes, quando tu está mexendo na terra, ela vai tirar coisas que muitas das vezes a gente quer que fique coberto. Coisas que a gente tem. Coisas que a gente não quer revelar. Coisa que a gente não quer expor. Coisa que a gente tem dentro da gente, mas a gente acha, não, deixa eu tampar, mas quando eu vou adubar, eu tenho que tirar as pedras, porque as pedras impedem o crescimento. Eu tenho que tirar ervas que já estão ali, que não prestam mais, mas eu preciso me colocar na posição e ousadia de adubar a terra. Adubar a terra vai fazer eu sujar, meu irmão. Adubar a terra vai fazer eu me expor. Interessante. E quando você está adubando, você botou o sol, você adubou a terra, você agora precisa esperar os polificadores, aqueles que vão levar adiante aquilo que você fez. Os insetos, as abelhas, as vespas, as borboletas, que são aquilo que a gente produz aqui e vai levando adiante, vai alcançando outras pessoas. Jesus nos chamou para ganhar o quê? O que ele falou com Pedro quando estava na beira da praia? Os farei pescadores de homens. Você já percebeu que cada homem tem um pensamento, cada homem tem uma ideia, cada homem tem algo na cabeça? Então a gente não está pensando num grupo só, esse grupo é bonitinho, eu vou seguir, vai fazer tudo do jeito que eu quero. Não. Vai ter divergência. Vai ter gente contra. Gente não vai acreditar em você.
gente que vai duvidar do teu chamado, gente que vai falar que você não é o que você diz ser, gente que vai dizer que na igreja tu é uma coisa e em casa você é outra, gente que vai apostar para ver o teu fracasso. Ai, pastor, mas a gente está dentro da igreja. Sim, que nem todos estão em Israel são de ali. A gente não pode sim. A gente tem que entender que a nossa vida, a nossa comunhão depende muito exclusivamente de nós. Então, para eu frutificar, para eu crescer, para eu ser de Deus, para ver as coisas acontecerem na minha vida, eu preciso fazer a minha parte. Só que eu preciso observar a palavra de Deus para que eu não tome atitude errônea. Porque eu conheço na Bíblia um homem que preparou um culto, fez tudo certo, tinha boa intenção no coração, mas no meio do caminho acontece o pior. Ele era rei, tinha um coração segundo o coração de Deus, era uma pessoa que brigava pelas causas de Deus, mas no meio do caminho acontece o mal. E às vezes a gente vem para o culto, isso acontece muito, eu vou ouvir uma palavra que vai mudar a minha história. Sim, mas se você pegar a receita que lhe é dada desta palavra e você aplicar no seu cotidiano. Você lembra de Noé? Noé, quando Deus dá uma planta para ele, qual é o resultado do sucesso de Noé? É que ele não alterou a planta. Ele fez a risca. Ele não fez como os demais. Senhor, para que eu vou fazer uma arca se aqui não chove? Senhor, por que eu vou botar esses animais? Porque tinha animais que eram inimigos um do outro. Imagina o trabalho que ele teve para colocar esse pessoal dentro da arca. É assim, às vezes, a gente fica assim, fulano não se dá com ciclano, Beltrano não se dá com Beltrano, mas a gente não quer, a gente está aí para fazer a diferença. Frutificar também não é só na nossa vida, é na vida de outras pessoas, é alcançar pessoas para o reino, é alcançar a nossa casa. Frutificar é ser diferente daquilo que nós um dia fomos. E esses dias, eu ouvi algo que mexeu muito comigo. Eu participei de um evento de 3 dias e eu só ouvi uma palavra: tenha teu coração aberto. Toda vez que alguém parava para dizer, tenha teu coração. E eu comecei a entender por que o meu coração aberto. É porque a gente está envolvido com tantos sentimentos. Tantas coisas nos envolvem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa guerra, na nossa luta. E às vezes mesmo você separando um tempo para Deus, toda hora aquilo vem bater na tua cabeça. Toda hora vem uma voz dizendo, olha, tem um problema aqui, tem uma dificuldade aqui, você precisa resolver. Mas quando você tem o coração aberto, você entende que aquele que te chamou é capaz de modificar a história. Que Jesus, ele não é um ponto de interrogação na minha e na sua vida. Pelo contrário, ele é a realidade nua e crua. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que a gente deixou de acreditar nos milagres. É duro. Porque eu olho aqui um homem, quando você lê o capítulo 48, que está preocupado em abençoar os seus netos. O texto diz que ele está doente. O capítulo 48, versículo 2, diz que ele se esforça para ficar de pé no leito, para fazer aquilo que ele sabe que é bênção na vida da família dele. Ele não mede esforço, ele está morrendo, mas ele sabe que o futuro da família dele depende do posicionamento até o fim. Por isso que está escrito no livro do Apocalipse, aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não adianta você fazer um pouquinho aqui, um potitinho aqui, e depois parar e achar que você tem crédito. Eu já fiz, não preciso fazer mais. Não, é uma constância. É todo dia eu peneirando, é todo dia eu trabalhando, é todo dia eu me esforçando. E eu vejo alguém que está doente, avançado em dias, mas acredita. E ele, no versículo 4, no versículo 3, ele vai relatar o que levou ele até aquele momento. Ele vai falar das bênçãos que passaram por Abraão, pelo seu pai Isaque, chegou a ele e ele estava transferindo para os seus filhos. Ele não desistiu. O pai não viu. Meu
comigo. Isaac não viu, Abraão não viu, o povo foi para o Egito, sofreu, passou dificuldade, eles não viram, mas eles creram, porque tem promessa, meu irmão, na tua vida, dentro da tua família, na tua casa, que você não vai ver, mas ele é fiel para cumprir, meu irmão. Pode você não ver, pode você estar dormindo, mas ele há de se cumprir. Eu vejo Jacó dizendo isso. Eu não vou ver, mas eu creio que vai acontecer. Por isso eu transfiro essa bênção. Por isso eu abençoo essa casa. Por isso eu abençoo. Isso é frutificar. E frutificar quer trabalho. Porque frutificar não é só dar fruto. É cuidar do fruto. Porque tem fruto muito hoje em dia que está caindo da árvore verde. Para que serve? Para nada. Tem frutos que estão na árvore e por não ter uma proteção com um passarinho comendo, está dando bicho. Mas eu tenho fruto. Mas se ele não alimenta, de nada vale esse fruto. Pode ser lindo, bonito, mas ele tem que dar resultado na vida de alguém. Tem que dar resultado na tua vida, na tua casa, na tua família. O fruto tem que dar resultado. E é isso que está faltando. Você lembra que Jesus, numa certa ocasião, encontra uma figueira na beira do caminho? E o texto diz que ele vai lá ver se tem. Que tem? E não achando a não ser folha. Segundo a tradição, toda árvore que se apresentava com folha, ela tinha folha. Era uma árvore que tinha aparência. Tinha uma boa eloquência, pregava bem, louvava bem, tinha oportunidade, mas na hora de apresentar os frutos, ela não tinha. Aí você entende por que Jesus amaldiçoa. Porque aquilo que só está de aparência dá trabalho. Aquilo que está de aparência não serve. É Jesus dizendo, eu posso fazer muito mais. Livro de Lucas, capítulo de número 13, o verso de número 8, vai falar acerca de um patrão que deixa a figueira ficar mais esse ano. O rapaz está falando com o Senhor. E ele está dizendo que vai adubar essa figueira, porque ela está ali só ocupando espaço. Só que tem alguém que está acreditando ainda nessa figueira. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Essa igreja acredita em você. Essa igreja aqui no Viega acredita no teu crescimento. Ela acredita que você ainda pode dar fruto. Pastor, mas eu estou tanto tempo aqui dentro da igreja, eu não sei, eu não faço nada, eu não tenho espaço para nada. Não, a igreja acredita, por isso estou aqui. E o Deus que você veio buscar também acredita. Meu Senhor, eu estou no meu ministério parado. Eu já não faço como fazia antes. É tempo de adubar, meu irmão. É tempo de adubar. É tempo de mexer na terra, arrancar pedra. O que não presta, botar ali adubo, regar, porque vai crescer em nome de Jesus. Eu vi aqui, está escrito que eu ando o crescimento. Eu ando o crescimento. Só que você precisa cuidar. Cuidar da tua árvore. E como é que você cuida? Porque eu sou pastor de igreja. As pessoas pensam que o pastor tem que fazer. Tem guerra que são pessoais. Tem guerra que são intransferíveis. Tem guerra que você vive dentro de você, claro, que o teu orientador espiritual vai te ajudar. Mas tem coisa que só eu posso fazer. Ninguém vai poder fazer por mim. É arrancar, é tirar, é fofar a terra, é ver o que tem e o que não tem, é regar, é acreditar. Porque o texto que eu li em Lucas diz que esse homem acredita e pede mais um ano, mais um tempo, mais um período. Nós estamos agora no segundo mês do ano de 2025. Ainda tem muita lenha para queimar, meu irmão. Ainda tem muita coisa para fazer. Agora, se você aceitar ficar do jeito que você está, vai se passar mais 10 meses
E a história não vai mudar. Deus está nos chamando para uma transformação de vida, pessoal. Deus está nos chamando para um renovo. Eu não sou pregador tradicional, ensinar você isso, achar bonito. Eu vou dizer para você, eu creio em Deus que transforma a vida. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Ele me arrancou. Eu sei qual era a vida que eu vivia. Eu sei da família que Ele me tirou. Então, para chegar onde eu cheguei aqui, meu irmão, tive que adubar demais. Tive que tomar muito sol. Eu tive que cuidar. E ainda tem um detalhe. Não tem que ter medo de podar. Porque o que tem de gente no nosso meio, com medo de perder algumas coisas, prefere ficar sem fruto e carregar aquilo que não vai dar resultado. Esse é o problema que a gente tem hoje. Não tem medo de podar. Podar dói, podar machuca, mas nenhuma dor é eterna. Tudo passa, tudo suporta. Se você tiver o coração aberto, acreditar. Porque olha só, eu falei de Jacó de novo. 17 anos sem ver o filho dele. Tu vê Jacó dizendo que o culpado é dele? Tu vê Jacó abandonando a promessa sobre a vida dele? O texto logo diz no começo, eu não vou ler o 48, porque vocês estão aqui direto lendo. Ele diz, eu nem pensava te ver mais, e muito menos a tua família. Ele dizendo, em outras palavras, eu posso dizer aqui, eu continuei na fé, e Deus fez infinitamente mais do que eu pedi e do que eu pensei. Ele acreditava, ele sabia que não, o Senhor não me abandonou, isso aqui eu tenho uma promessa. E agora você vai entender outra coisa que eu quero passar, porque eu já vou terminar. O texto diz, e quando José apresenta os filhos, ele bota Manassés na sua esquerda, mas na direita do pai. E Efraim na sua direita, na esquerda do pai. E o texto diz que Jacó cruza os braços. José, ele acha, não, pai, isso não está certo. E eu vinha no meio do caminho, eu vinha pensando, por que José acha que não está certo? Eu falei que José ficou 17 anos sem o pai. Provavelmente ele viveu 17 anos com a família. Você sabe que naquele tempo os patriarcas, os pais, passavam de pai para filho, contando o que tinha acontecido. Provavelmente, posso conjecturar, Jacó disse para ele, meu filho, uma certa ocasião eu não tenho um problema assim. Só que Deus tinha falado no ventre da tua avó que o menor estaria por cima do maior. Só que eu quis dar um jeitinho brasileiro, porque eu não esperei o tempo daquilo que Deus disse que aconteceria. Então, José, não toma um erro não, o que Deus quer fazer é isso. Tu pode não entender agora, mas amanhã você saberá. Porque eu tentei ajudar, porque ele falou, olha, eu vou reinar, eu vou ser o primogênito, mas eu fui lá, enganei meu pai, diferente de José. Perceba aqui, o texto diz que Jacó também estava com os olhos cegos. José não aproveitou a oportunidade, isso não é oportunidade, isso é falta de caráter. Ele não aproveitou ali que o momento está ali, meu pai não está vendo, eu vou fazer desse jeitinho, não. Ele se posicionou, pai, está errado. Não é desse jeito, não. Mas o pai falou, não, é desse jeito que Deus mandou fazer. Às vezes a gente quer, com o nosso senso de justiça, criticar. Porque eu estou aqui há tanto tempo, mas fulano foi primeiro. Porque eu estou aqui e agora fulano que assumiu isso. É porque eu estou aqui e agora fulano, eu estou aqui um tempão, mas não acontece na minha vida. Faz alguma coisa. Faz a diferença. Porque é mais fácil a gente criticar e reclamar do que a gente tomar atitude. Da gente querer fazer a terra produzir aquilo que a gente sabe que ela é capaz de produzir. Porque quando você olha para a terra, você sabe, ela vai dar manga. E você luta para dar manga. Mas tem gente que fica lutando, às vezes não faz nada, porque quer comer abacate. Não vai acontecer nada, pessoal.
acontecer. E a gente precisa entender isso como igreja, como crente em Jesus, que Deus nos chamou para algo extraordinário, muito maior do que um simples fato de aceitarmos viver uma vida de aparência. Chegou a noite de você cuidar daquilo que você quer que frutifique. Chegou a noite de você olhar para dentro de você e ver quais os galhos que estão quebrados, que precisam ser removidos. Olhar para dentro de você, frutos que você poderia ter dado e não deu, mas está lá mordido lá pelo animal, está no chão, dando bicho. E você pode agora arrancar, tirar e dizer, não, eu quero ser uma nova árvore na presença de Deus. Eu quero ter o crescimento que Ele promete na minha vida. Eu quero fazer agora, diga-se de passagem. Não se importa com o crescimento que as pessoas vejam, mas o teu crescimento pessoal. Porque eu já vi goiabeira pequena dar mais goiaba do que goiabeira grande. Ela não estava preocupada com a outra. Ela estava preocupada com ela. Enquanto nós estivemos com o coração fechado olhando para os outros, e diz um ditado que a grama do vizinho é bem mais bonita, não diz esse ditado? Só que eu estava reparando outro dia, um gramado muito bonito. Quando eu cheguei perto, era sintético. Tinha uma aparência bonita, mas era de mentira. E às vezes você tem um pedacinho pequenininho de ver. Conserva isso. Guarda isso dentro de você. Eu vim aqui com uma palavra para te levantar, para dizer para você que você é capaz. Dizer para você que o texto diz que aproximadamente Jacó viveu 147 anos na fé. Tem um texto que ele levanta com o cajado. Ele se encosta no cajado. E eu fui ver essa questão do cajado. O cajado, na verdade, carregava a história. Você sabe que a gente não tinha essa escrita toda, mas a gente colocava no cajado alguns caracteres, dizendo ali, ó, eu passei por isso, eu vi isso. Então, quem pega o cajado, conhece a história. Qual é a história que está registrada no teu cajado? Que é a autoridade que Deus deu, é aquilo que Deus vai apresentar. Diante de Deus, o que você tem registrado no teu cajado? O que você tem registrado? Chamando essa noite para você refletir. Eu não sou pregador de ficar falando, vai acontecer, eu sou reto objetivo. Porque eu creio em Deus que faz. Eu sou um exemplo vivo. Eu sei de onde eu saí e o que Jesus fez na minha vida. Dentro da minha família eu era o mais improvável, eu era o Gideão da minha família. O menor da minha casa e a minha casa menor de Benjamim. Isso. Só que Deus mudou. Por que Deus mudou? Deus cruzou o braço. O problema nosso, quem não pode cruzar o braço é a gente. A gente tem que estar com o braço firme, disposto a guerrear, disposto a lutar, para se levantar. Eu sei que teve palavras durante essas 5 semanas que aumentaram a fé de você, e eu estou dizendo para você, Deus tem mais para a tua vida. Essa casa de oração tem mais para a tua vida. Esse ministério tem mais para a tua vida. O teu crescimento não vai parar aí, meu irmão. Você vai crescer, você vai frutificar, você vai ser grande em Deus. Só que o teu crescimento precisa louvar a Ele. O teu crescimento tem que ser para a exaltação do nome dEle. Nós não crescemos por nós mesmos. Crescemos para Ele, para honrá-lo, para abençoá-lo em todas as áreas da nossa vida. Eu quero dizer para você, eu vou terminar a minha oportunidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Mas toma até no coração, crente. Porque Deus já falou hoje aqui de águas sendo agitadas.
E Deus encerra esse tempo, esse momento, dizendo: eu não falo a Deus, eu faço. Mas eu estou esperando. Eu estou esperando. Continue esperando. No lugar da promessa. Às vezes a gente acha que está tudo atrasado. Não está, não. Aquele homem estava há 38 anos à beira daquele tanque. Porque alguém lhe contou uma história de que descia o anjo do céu, agitava as águas, e tinha que ter alguém para lançar ele naquele tanque, para ele receber. E na cabeça dele estava isso muito claro. Se eu não receber ainda, é porque ninguém me lançou no tanque. E na realidade, não era desse jeito. Não era desse jeito que o Senhor queria operar o milagre. Quando Jesus chegou diante dele, ele vem com essa história. Senhor, eu só não recebi ainda porque ninguém fez por mim o que era preciso me lançar nesse tanque. Jesus nem deu confiança para aquele papo dele. O que tu quer mesmo? Eu quero ser curado. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Seja curado. Pastor, essa palavra é meio difícil de entender. Sabe o que Jesus estava querendo dizer quando você mergulha na história? Não são pessoas, não são coisas que nos farão experimentar o milagre. O único que pode nos fazer viver o milagre, ele está aqui. Jesus Cristo de Nazaré. Deus pode te abençoar através de um óleo ungido? Pode. Deus pode te curar através de alguém orando por você? Pode. Deus pode agora levantar um vaso para entregar a você uma profecia? Ele pode. Mas nem sempre ele vai agir desse jeito. E você precisa estar atento para entender o comando do céu. Não era o tanque e não era ninguém que o lançaria no tanque. Ele precisava de verdade ter um encontro com o Salvador. A chave da tua vitória não está nisto, não está naquilo, não está em acolá. A chave da tua vitória está no Senhor. Então faça como Paulo em Efésios capítulo 1, e Deus me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, se Deus me abençoou, o que eu preciso fazer é tomar posse. Tome posse. Tome posse. Tome posse. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, tu não apenas fala, tu faz. E nós queremos nessa noite tomar posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Aquilo que viemos buscar, aquilo que o céu decidiu liberar como vitória sobre nossas vidas nessa noite, como Paulo. Eu tomo posse.
Eu tomo posse do que é meu para a minha vida. Eu tomo posse da bênção para a minha casa, meu lar. Eu tomo posse da bênção para o meu trabalho. Eu tomo posse da vitória que tu tens para me dar na igreja. Eu tomo posse que a salvação é do meu cônjuge. Você que tem cônjuge não crente, eu tomo posse da salvação dos meus pais que ainda não se converteram ao Senhor. Eu tomo posse dessa cura. Porque as dores ainda se fazem presentes. Mas eu tomo posse. E eu vou sair daqui crendo que Deus não vai fazer. Ele já fez. Em nome de Jesus. 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 Eu tomei posse. Coisa linda é o que tu está fazendo. Deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar em você. Toca, Senhor, em cada uma dessas pessoas.